ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Bom dia a todos, estamos de volta com mais uma edição do ADEME Informa. Hoje temos até meu âncora aqui, pessoal. Subâncora. O Vinícius, Kerley e o Gustavo Batista me abandonaram. Estão lá em Goiânia essa semana. Mas o Jean tá suprindo muito bem aqui. Obrigado, Jean, pela ajuda aí. Sempre aqui. Tem muito mais anos de experiência aí na rádio. Então, a gente tá aqui com o pessoal do Grupo Delta, Eduardo Silva e o Diogo. Então, vamos pedir para eles se apresentarem. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Diogo. Se apresente, Eduardo. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Silva, mas eu não quero começar me apresentando. Por uma questão de hierarquia e de respeito, né? Vou deixar meu CEO fazer as boas-vindas dele, depois volto pra mim. Meu pai fala que quem não puxa saco, puxa carroça. Exatamente. Então, ele não é só meu CEO. Número e grau. Ele poderia ser considerado até meu prefeito, né? Tanto que o homem é bom. Diogo, eu só tô testando a fidelidade dele, viu? Detalhe importante, né, chefia? Se você que tá me ouvindo aí discorda de quem puxa saco, não puxa saco, puxa carroça, olha em volta. Dependendo de onde você estiver, já justifica seu pensamento. E tá ao vivo, não, tá no YouTube, então vocês vão ver quem tá aqui também. Exatamente. Mas vamos lá, prazer, eu sou o Diogo Paiva, sou atualmente CEO do Grupo Delta, tô nessa carreira empreendedora aí já há 12 anos e é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Vamos. E agora, não menos importante, né? Meu nome é Eduardo Silva, estou como diretor comercial do Grupo Delta, já participo ativamente do mercado imobiliário, fiquei muito honrado, Fausto, pelo seu convite, claro, a participação do Jean, somar aqui com a ADEME Informa, mando um abraço para todos os meus amigos corretores que estão nos ouvindo aqui, né, os incorporadores imobiliários e você também, cliente que é participante aqui desse mercado imobiliário, tenho certeza que nós vamos extrair muitas informações muito importantes hoje aqui. Jean, quem é você, Jean? Cara, então, antes de mais nada, eu vou te fazer um convite, você que tá me ouvindo aí, das 17 às 19, hora do Rush, tá bom? De segunda a sexta-feira, sábado não tem, descanso... Sábado somos nós, né? Exatamente. Descanso só no sábado e domingo. Feriado não tem descanso pra gente, você sabe, né? Descanso é o trabalho. Exatamente. Notícias fresquinhas, muita risada, as bobeiras do José Maurílio e muita polêmica também. Cara, meu nome é Jean Pinho, se você for me fazer a pergunta, quem é você? Essencialmente eu entendo que sou professor, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, ajudar pessoas, direcionar pessoas e tudo mais. Tá no mestrado agora também? Tô fazendo mestrado, exatamente, mestrado em administração lá no IF. E fundamentalmente sou isso, mas sou âncora do programa Hora do Rush e sou um amante do saber, cara, é uma coisa que minha curtição é aprender, meus finais de semana são buscando informação e me sinto honrado, Fausto, pelo convite, estar aqui com essas feras, dois caras que eu admiro bastante, muito mesmo, e que quero estar onde eles estão. É isso aí. Você está, né? Você tá no Grupo Delta também? E Fausto, só uma pergunta, ele fez um jabá aqui do programa dele, como é que vai ficar essa conta? Nós vamos mandar pro Emanuel, pra ele, como é que a gente vai conduzir? A gente tá com o contrato assinado, né? Fechou. Aqui é tranquilo, a ideia justamente do ADEME Informa é trazer, e sem essa questão a gente trouxe e continua trazendo pessoas até que nem são associadas e a gente não tem essa pretensão, não é divulgar o mercado mesmo, que as pessoas se conheçam e conheçam quem faz a cidade, quem constrói essa cidade aqui. A ideia, fica à vontade de falar Delta, Esquadrias, Grupo Delta, não tem problema nenhum, não. Delta Tech. Todo mundo, né? Mas se o Diogo for falar o conglomerado de empresas dele, vai ficar 3 horas aqui falando. Eu tava tentando estudar, eu cansei. É muita coisa. Bom, vamos lá. Assim, perguntas, hein? Eu fiquei intrigado. Mas quem que é esse cara, gente? Quem que é o Diogo? Ele apareceu agora. Eu acredito que não, né? Lógico que tudo é construído. Mas quem que é esse cara aqui Quem que é a Delta? Que antigamente a gente tinha outras empresas aí. E a Delta, de repente, entre aspas, explodiu. Então eu vejo Delta no autódromo, prefeitura, hospital. Essas obras gigantes hoje são todas da Delta. Como assim? Esse cara apareceu, pra mim, assim, entre aspas, foi de repente. A gente sabe que ninguém aparece de repente. O que é
esse histórico da Delta, Diogo? Conta pra gente. Mas são 12 anos de noites em claras, vidros quebrados, alumínio arranhado e toda uma história. Cliente bravo. Cliente bravo, uma série de coisas. Mas o que eu poderia resumir, nossa empresa foi fundada primeiramente pelo meu pai em 2013, são 12 anos de história. Meu pai fica na direção da empresa aí até 2017, onde por motivos de saúde ele se desliga. E nesse período que ele estava dentro da operação, eu era o braço os olhos e ouvidos dele, né? A primeira profissão do meu pai era advocacia, então eu estava ali basicamente sendo os olhos e ouvidos no final do dia reportando. Mas aí quando ele se desliga de uma forma repentina, né, por conta de problema de saúde, eu assumo de fato. E aí vem todo aquele processo de amadurecimento, né? Não foi só aprender o que eu estava fazendo, mas também foi uma forma forçada a virar homem, né? Então nesses 2017 teve essa virada de chave, e aí logo depois a gente começa a construir a nossa sede. E a nossa sede tem uma característica que é uma pele de vidro, né, no prédio administrativo. E aí faz com que a gente perceba uma oportunidade, que é de fato produzir esquadrias, entendeu que ali tinha poucos players no mercado que atenderiam uma obra no porte da nossa. Então, como nós já tínhamos acesso ao perfil, já tínhamos acesso ao vidro, porque nós éramos uma distribuidora, a gente entendeu como oportunidade. Como toda empresa, entramos no mercado para resolver a dor de alguém. Naquele primeiro momento era nossa. E felizmente ou infelizmente a nossa obra foi embargada e eu já estava com o maquinário comprado, gente contratada, obra embargada. Eu falei, cara, preciso, não consigo mais esperar, né? Pelo custo eu não consigo esperar a minha obra, eu preciso ir para mercado. E aí a gente começa no boxinho de banheiro, no Maxiar, na casinha do Minha Casa Minha Vida ali. O nosso público estava no Maranata, estava nas periferias da cidade. Até 2020, faço uma grande contratação do Eduardo. Passe eu caríssimo. tentei roubar ele, mas... Passe caríssimo. Peguei todas as economias da empresa. Por isso que eu não consegui roubar ele. Ele comprou o passe bem compra. Comprei o passe do Eduardo e quando o Eduardo vem, a minha fala pra ele é, cara, tô com um avião no chão. Preciso tirar esse avião do chão, só que alguém tem que direcionar comercialmente. E aí o Eduardo veio com toda essa estrutura comercial que fez nós tomarmos uma decisão de não atender o temperado. Vou entender assim, temperadinho ali, o blindex, pro ouvinte entender. E aí partimos pra esquadria e aí logo na sequência veio pandemia, né? Então, construção civil, pandemia, vamos tirar todos os problemas de saúde que a pandemia trouxe, mas quando a gente fala de construção civil é o nosso mercado, teve um boom. Então eu acredito que eu tava na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e pra surfar aquela onda que a pandemia gerou, economicamente falando. E aí vivemos 2020 a 2023, surfando uma grande onda aí de crescimento e, enfim, e uma galera muito jovem, né? Por eu ser jovem, a nossa empresa tem uma média de idade jovem, então muita gente disposta a fazer acontecer. A gente surfa essa onda e gera uma grande estrutura. Com essa grande estrutura, de 2023 para cá, nós tomamos uma decisão de olhar para grandes obras. Por isso, para você agora, de repente. Porque aí nós tomamos uma decisão de repente, entre aspas. Estratégica de olhar para essas grandes obras. Seriam os prédios, Rio Verde, para o que está acontecendo com Rio Verde, com obras públicas. E aí veio como primeira ali, pioneira, a prefeitura, veio o hospital, que são as duas maiores obras públicas da nossa cidade, que tivemos a oportunidade de participar. E nós gostamos do jogo, da obra grande. E aí agora o nosso foco ele está 100% voltado para grandes obras de grandes porte. Então cada vez mais o nosso nome vai estar atrelado aí a obras com representatividade, exemplo, autódromo, que vai ser para o nosso estado, que vai ser para Goiânia. Tá lá participando da obra do autódromo, para nós é motivo de muito orgulho. Tentei, fiquei até com vergonha de ligar pro Eduardo, que eu precisava arrumar um pergolado, um stand-all lá. Você pode, eu sei que eu sou pequenininho igual. Você é um grande parceiro. Assim, eu lembro assim, você falou que começou com seu pai, né? Meu pai, eu morava fora, aí quando eu vinha pra cá, eu ia lá visitar a rádio, lá no João Belo, você vai lavar cachorro. Tinha uns cachorros lá, botava eu pra lavar os cachorros. O pessoal vinha. Meu irmão também, quando meu pai tinha River Latas, começou lavando banheiro, lavando chão, enfim. A gente sabe, acredito que seu pai te colocou, fez questão de você passar por todas essas etapas da empresa. Procede? E isso que faz com que nós sejamos não herdeiros, mas sim sucessores, né? Essa é a verdade. Meu pai é um ex-militar, então imagina como foi a criação, né? Extremamente próximo ali e eu tinha que andar dentro das duas linhas, né? Da ordem dele. Enquanto tá embaixo do telhado dele. E na empresa não foi diferente, né? Quando eu digo
o início ali, ele fundou, eu estava ali dentro, mas eu era o menininho lá da expedição, eu era o embalador, eu ficava até mais tarde descarregando o caminhão. Que bom, Esse né? era meu papel lá. E como isso me ensinou, isso é indiscutível, né? O quanto isso me ensinou ao momento de, quando estivesse em outra posição, saber de fato o que o cara tá fazendo lá na ponta, entender as dificuldades do cara lá da ponta, do profissional da ponta, para que de fato a gente consiga administrar tudo isso, né? E aí, nessa transição, como eu não estava preparado para ela, ninguém esperava, o que eu tive que fazer, já tô comentando, né, NBA, aquela coisa toda, eu não tive a oportunidade de terminar o ensino médio. Porque no começar a empresa, depois da transição, tudo que aconteceu, eu tive que buscar conhecimentos rápidos. Cursos de finais de semana. É o que a gente tava falando aqui, né? Curso de final de semana ali, vai lá, aprende um negócio sobre gestão, vai ali, inteligência emocional, aí que a gente vai... Tive que me entender até como gente, né, de fato. E esses cursos de finais de semana foi o que me trouxe esse conhecimento rápido para tocar aquele motor que estava funcionando e fazê-lo crescer, né? Meu pai saiu, nós tínhamos 10 funcionários, meu pai retorna um ano depois, já estávamos aí com 40 funcionários. Aí a decisão dele foi, se tá dando certo, continua, eu vou fazer outras coisas. E aí tá se dando muito bem ali no agro, começou algumas atividades por lá. E aí disso eu tenho uma frase comigo, né? Que o seu sucesso está naquilo que você não faz no final de semana. Porque o meu tava naquilo que eu não fazia. Mas umas semanas antes de todo esse episódio, era um dia dormindo, a noite acordado, né? Então... Essa frase aí já pode plagiar ela aí e anotar. Eduardo, como que você entrou na Delta? Eu tentei te pegar várias vezes, no bom sentido, né? Eu acompanhei o Eduardo também, desde lá. Cuidado com esse bom sentido, porque também é bom sentido. No mau sentido. As suas ativações de lá sentido que ele não é esse foram que você tá ativadas. pensando. É difícil de falar. Eu acompanho o Eduardo há muito tempo, numa reunião lá com o Pedro Paulo na Futura. Enfim, tô acompanhando o rapaz e por fim tentei Comprar trazê-lo, mas estava muito caro já. Mas ele até me deu indicação que a gente tá trabalhando aí e vai dar certo. dar certo. Tá demorando, mas se ela tiver um pouquinho de paciência vai dar certo. Uma excelente indicação que você deu. Como que foi sua trajetória aí também? A gente sabe que você era jogador de futebol, profissional. E dos bons. Caiu do berço. Eu era dos péssimos, eu era o último a ser escolhido. E ficaram meus amigos ainda. Né? Mas era o dono da bola. Nunca fui. Eu era ruim. Nem dono da quadra. Então eu te acompanho assim no mercado imobiliário. Então, o que é a trajetória? O que você viu aí desde que você entrou no mercado imobiliário? O que você entendeu? Como é que você deslumbrou aí pro mercado imobiliário e largou o futebol? Olha que interessante, né? De forma rápida, eu fui atleta profissional de futebol, então, por mais que hoje as pessoas me olhem, né? O porte físico já não é mais de um atleta, né, Jean? Não tô mais com tudo isso, mas já perdi 21 quilos, tô voltando. Eu joguei futebol dos 13 aos 23, então qual foi a grande questão? Passei por clubes como Vila Nova, claro que Vila Nova é o maior clube do estado de Goiás, né? Deixa eu fazer o meu comentário aqui. Depois do Fica à Atlético. vontade, nem de futebol eu gosto. Ó, sou o João aqui depois do Atlético. Sou atleticano. Então, joguei no Vila Nova e eu acho que essa habilidade de comunicação, acredite, se eu falar pra vocês, pode ser que você esteja só me ouvindo, você não vai acreditar, mas houve um momento da minha vida que eu era tímido. Porém, no momento da minha carreira, não existia o WhatsApp, existia o MSN. E eu tinha que me vender, eu tinha que me negociar. Então, eu não tinha um empresário, obviamente. Meu pai nunca deixou faltar nada, mas a gente não tinha uma condição financeira interessante, né, Jean? Moral da história, o que eu tinha que me desenvolver? Eu tinha que me negociar com os clubes. Naquela época, quem podia fazer esse tipo de negociação era agentes FIFAs. Então, eu tinha que dar um jeito, porque eu precisava de jogar, era minha profissão. E a minha forma de entrar nos clubes era através de treinadores e diretores. Então, olha só, eu era um jovem, enquanto os meus amigos estavam lá na balada, bebendo cerveja, eu estava criando redes de relacionamento com pessoas ainda mais maduras do que eu. Então, era necessário eu conhecer e ter essa sapiência de vários outros assuntos, para mim dialogar sobre isso. Houve um momento que eu parei a minha carreira, foi com 23 anos e eu comecei a empreender. E o meu primeiro negócio foi um lava-jato. Comecei com um lava-jato, depois, eu costumo dizer, né, eu nunca tive preguiça de trabalhar, e como eu era um atleta de alta performance, o trabalho pra mim, quanto tempo eu tinha, eu tava produzindo. Então, naquele momento ali do Lava Jato, eu cursava o curso de Direito, obviamente. Eu comecei a estagiar na Receita Federal e comecei na parte da tarde. Então, eu tinha um Lava Jato, estagiava na Receita Federal na parte de manhã e à tarde eu ainda vendia seguros
Foi aí que surgiu, então, um convite pro mercado imobiliário. Tô te falando de algo na casa de 10 anos atrás. Você não queria ser jornalista também? Dependendo do convite, quero participar aqui da rádio. Eu li lá na notinha que você soltou lá. E olha que legal, Jean. Então, beleza, tô te contando uma veia. Já tá aberto. Tá? Então tô pronto, você é um comentarista lá. Ele falou que eu não chamo, vou chamar agora, vamos ver se vai. Eu estou pronto. Moral da história, para encurtar 10 anos com poucos segundos, comecei a minha carreira como corretor de imóveis, só que eu tinha mais vontade, eu tinha mais tesão, deixa eu usar essa palavra aqui, em fazer os outros fecharem a venda do que eu fechar. Foi aí que o bichinho da gestão começou a me picar e eu comecei a desenvolver. Você tem Cresce? Nunca tirei o Cresce. Por que eu nunca tirei o Cresce? Porque eu entendo que se eu escolho ser gestor, eu tenho que entender o lado da mesa que eu quero estar. E claro, né, aí às vezes as pessoas entendem, Eduardo, você faz intermediação imobiliária? Não, eu não faço intermediação imobiliária. Aquele período que eu passei, muito curto como corretor de imóvel, cheguei a tirar o Cresce, obviamente, como estagiário, mas logo eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu queria fazer gestão. E o gestor imobiliário, obviamente, ele não tem essa necessidade, porque ele é ele não faz intermediação imobiliária. Moral da história. O que aconteceu? Você sabe que gestor com Cresce, desculpa te interromper, também não é muito bem visto pelo corretor, né? Então, foi uma escolha que eu tomei. É ou não, né? Exatamente. Na realidade, isso é muito presente. Cada um no seu quadrado, né? E foi uma escolha que eu tive que tomar. Por quê? Se eu tinha mais prazer em fazer com que os corretores vendiam, foi aí que eu tentei ser correspondente bancário junto com a Yara, criei uma sociedade. E aí foi pra construtora 321. E ali tudo acontece. Né? Flavião. E ali tudo acontece. O Flávio tem que pagar o jabá agora. Tem que pagar o jabá. O Flávio tem que pagar o jabá. Moral da história. Na construtora... 321 Prime, ok? Teve uma evolução, né, Jean? O Prime. Moral da história, na consultora 321, nós tínhamos uma tese de produtos, né? A gente trabalhava muito no Minha Casa Minha Vida, embora a gente sabia onde a gente queria chegar, tanto é que depois você vai perceber que a história da Delta, junto com a 321, se unem, porque a Delta faz parte de um investimento imobiliário junto com a construtora 321, que é o Davante, junto com até o próprio Vinícius Kelly, né, aqui do Grupo Rei, que é um dos âncoras aqui com você. Então, lá eu comecei a desenvolver gestão e, obviamente, eu escolhi um lado, eu queria ser gestor, por isso que eu nunca fui pro lado das vendas, porque, com o máximo respeito ao corretor, mas é uma escolha minha, eu nunca quis fazer venda, eu sempre quis fazer gestão. De novo, cada um no seu quadrado. Exatamente, e entender o lado que você quer, as lutas que você quer lutar, faz com que você, de fato, tenha uma carreira sólida. Então eu escolhi o lado da gestão, da 321, fui para Meta Lançamentos, da Meta Lançamentos vim pro Grupo Delta, fiquei 3 anos no Grupo Delta por conta desse contato, né, com o Davante, conheci o Vinícius Kelly, que me fez um convite, eu figurei ali como diretor comercial do Grupo Rei por 2 anos, foi uma experiência maravilhosa, mas agora, né, o que fez com que eu me unisse com o Diogo foi a união do meu sonho de ser incorporador de fato, de querer incorporar e a possibilidade de fazer isso em conjunto com o Diogo, né? Então a gente criou uma incorporadora, tá tomando alguns passos embrionários e a gente vai fazer acontecer. Então essa é a minha história com a Delta, resumi 10 anos de carreira em poucos minutos aqui. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero perguntar pro Diogo o seguinte, assim, ó, você falou, não, eu tenho ensino médio, né? A gente sabe que, eu acho que isso é fato, o insucesso, ou seja, o sucesso não está atrelado a você ser necessário. Se você é dispensável, certo? O sucesso não é algo que você vai muito provavelmente alcançar. Sim. Dito isso, a fala do Diogo comprova a ineficiência da nossa educação, né? Uma educação dispensável, porque basta você querer empreender, ter visão, ter passado por dores que não necessariamente acontecem na cadeira da escola. Sim. E conseguir chegar no resultado que chegou. Eu falo isso muito, cara. Eu acho que pra mim, você é um exemplo nesse sentido. Te falei isso já. Eu acho que, cara, é uma baita visão diferente. É meio que um computador mesmo, assim, sabe? Caiu na rede, faz uma análise muito rápida, extremamente analítico, né? O Eduardo pode comprovar, extremamente analítico. Isso eu acho muito legal. Tenho muito a aprender com você em relação a isso. Mas aí eu quero dar uma força pra galera que tá nos ouvindo e que pensa em empreender e que de repente tá nesse universo, que é assim, ó. Na perspectiva do Diogo, o Eduardo pode contribuir. Negócios emergentes. O que
vamos lá. Quais formatos, quais caminhos você pensa para a Delta no futuro, em função de visões que você tem e visões que podem, Diogo, contribuir com quem também está tentando ver algo do futuro, guardadas as devidas proporções, e às vezes não consegue. Como é que você olha para frente? O que você pensa de caminhos para a Delta em função das coisas que você vive no dia a dia e prospecta para frente? Só primeiro fazer um comentário sobre a primeira fala, né? Sobre a educação ser algo dispensável. Eu acredito que todos que empreendem sabem que não existe uma receita. E dentro dessa e se existisse, a receita não está pautada como ingrediente principal àquela educação tradicional. Tá muito mais a força formal, de vontade, né? Daquilo que... Acho que o que menos importa é o que você aprendeu ali no ensino médio, até porque mesmo, tô dando esse exemplo que eu não fiz, ou talvez você aprendeu na faculdade, não que sejam assuntos dispensáveis, não. Mas a realidade, ela é um pouco mais dinâmica do que os livros, então é o que você aprende no fazendo que de fato vai fazer você entregar um resultado. Agora, olhando para o nosso momento atual e para aquilo que a gente prospecta, cada vez mais a gente tem, quando a gente fala de mercado imobiliário, falamos da arquitetura, cada vez mais nós temos percebido no nosso mercado, no mercado vidreiro, o quanto os novos projetos estão ousados, né? Estão utilizando o vidro, o alumínio, com todos os seus recursos térmicos, tudo aquilo que o vidro pode trazer como tecnologia, de uma forma mais ousada, né? O vidro não é mais só aquela vitrine lá do calçadão. A vidraçaria, mas não. E isso faz com que a gente tenha uma percepção de que cada vez mais esse mercado desenvolvido vai estar mais presente no nosso dia a dia. Então, para nós como Delta, quem nós queremos ser? Nós queremos ser uma empresa desejada por todo esse ecossistema que nós criamos, baseado no acesso a produtos inovadores, tecnológicos. Isso está na nossa missão. Então, te parafraseando a nossa missão como empresa, porque é isso que nós entendemos e é esse caminho que nós estamos percorrendo para que a gente esteja pronto para o futuro que, na minha visão, já começou a ser escrito agora. Então, falando em futuro, só uma brincadeira, né? Você pretende pegar os prédios da FG pra você empreender lá com eles? Lá de Camboriú? Os prédios da FG tá a 2 degraus de nós, eu diria. Como assim? Voltando à situação de produtos, quando a gente olha para os prédios da FG, e aí deixa eu até trazer para o nosso bairrismo, né? Uhum. O mesmo produto que está nos prédios da FG do Balneário Camboriú tá aqui com a DSA no Dubai aqui dentro da nossa cidade. Então hoje, por exemplo, nós estamos tendo a oportunidade de participar do Dubai com um produto de fachada que é um produto internacional. Foge daquilo que nós estamos no residencial, vivendo, a fachada nacional. Então, eu digo 2 degraus porque eu já estou executando o produto que lá está sendo aplicado, mas talvez ainda preciso conhecer talvez umas 2, 3 pessoas para me colocar lá dentro. É essa pergunta que eu fiz, porque eles vêm aqui, eles estão fazendo a fundação, o pessoal responsável pela fundação lá. Então, foi uma brincadeira porque você tá muito próximo disso já, né? Pensando em futuro, que eu almejaria um produto como esse. Mostra a nossa força rioverdense, né? Isso. Esse intercâmbio de informação, esse intercâmbio de produto, de tecnologia, mostra que nós estamos muito bem posicionados, né? Isso, e até nas mesas que nós sentamos fora de Rio Verde, as nossas obras hoje, 80% das nossas obras são fora de Rio Verde, é sempre um impacto, né? Primeiro, pela empresa ser de um jovem, segundo, nós estarmos no interior com toda a estrutura que nós temos, com toda a bagagem técnica que nós temos, porque as pessoas nem todo mundo que entende o poder de Rio Verde, né? Só nós que estamos aqui entendemos e valorizamos isso. É uma realidade. Temos que, de fato, ter momentos como esse para que a gente fale de Rio Verde, porque tem muito o que dizer. No final são sempre pessoas, né? Inclusive, o Eduardo ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele dá muito valor para a cadeia de valor que as parcerias estratégicas podem gerar. Aqui é um exemplo disso. O Fausto, ele é uma parceria estratégica, né? Vocês são, na verdade, são diretamente do mesmo segmento. Sim. Né? Eu me encontro nesse segmento porque estou ajudando, de alguma forma, a Delta, né? Em alguns aspectos. Mas como é que você vê isso, Eduardo? Vocês da Delta, inclusive, veem essa cadeia de valor que é possível ser construída através de parcerias estratégicas, que eu acho que é fundamental. Inclusive, você falou isso para mim, não sei se foi ontem, a gente conversando, você falou que o quão você prima pelo seu network, né?
Eu vejo que a conexão, até quando eu faço essa transição, às vezes as pessoas me perguntam, né? Somente o parceiro corretor, deixa eu também já aproveitar a audiência para explicar. Houve um momento que eu era gerente de uma construtora, houve um momento que eu trabalhei como coordenador, né? Aquele cara ali que fazia a parte da distribuição do lead, enfim, ali na meta lançamentos. Era uma administradora que até aquele momento foi quando eu conheci o Fausto, que me ensinou várias lições. Depois eu quero mostrar uma grande lição que você me ensinou, que eu não sei se você se recorda dela. Não, mas eu vou te contar, você vai gostar. Que hoje eu levo pra vida e ensino muitas outras pessoas. Mas houve um momento que eu estava na Delta. E eu vim pro desenvolvimento imobiliário como diretor comercial da Rei. E agora eu retorno pra Delta como incorporador. Eduardo, quem você é? Se defina. Você é um coordenador, você é um gerente, você é um estrategista. O que eu defino sempre eu sou um diretor comercial que faz gestão comercial, então entendo de vendas, entendo de desenvolvimento de produtos, entendo de campanhas que tem que fazer, obviamente, quando você faz o lançamento imobiliário. Mas no fim do dia, eu atuo num segmento que eu defino como construção civil. E a construção civil tem um incorporador, tem o construtor, tem o Diogo da Delta, que, querendo ou não, é um CEO de uma empresa, mas não deixa de ser um investidor. Tem o Jean Pinho, que está comprando um lote. Eu não vou contar qual é o bairro aqui, que senão Campos Elíseos é o melhor bairro de Rio Verde. E é lá mesmo que ele tá comprando, viu? Ai dele, né? Então, o que eu me defino? Me defino como um player da construção civil. Então, corretor de imóveis, não fique confundido com as minhas atuações, porque eu atuo como gestor, como diretor comercial dentro de um campo que se chama construção civil. Por que eu primo pelas minhas relações estratégicas? Jean, eu saí de uma condição que eu costumo dizer que ela era -5. Eu acho que Rio Verde não tem favela, obviamente não é isso, mas eu morei em um bairro, entenda quando eu falo bairro periférico, que a periferia, obviamente, não é a condição do bairro, é sim o estado, né? Ele tá em termos de sentido de crescimento. Exatamente, de localização. E, infelizmente, na época qual eu estava ali inserido, muitos dos meus amigos foram pro lado do crime, das drogas, e eu via aquela realidade e eu pensava em transformar aquela realidade através do trabalho. Naquele primeiro momento, meu trabalho foi o futebol e eu percebi, desde a época do futebol, as minhas conexões. Na verdade, quando eu falo futebol, todo mundo pensa que é só na época do profissional. Mas houve um momento que com 13 anos eu jogava na Fesur Virrinco com o professor Gercival, eu jogava no Campestre com o professor Alênio, né? Não era tão bom no futsal, era melhor no campo, tanto é que depois eu performei nisso. E eu percebi que sempre as minhas conexões, elas me colocavam em patamares diferentes. Então, eu costumo dizer que o sucesso que você ainda não tem, ele tá aliado à conexão que você ainda não fez. Houve um momento que eu conectei com o Fausto e eu era um prestador de serviço de uma empresa que o Fausto tem, né? Tem até hoje. Então o que eu fiz? Me conectei ao Fausto, gerei valor pro Fausto, independente de ser uma via somente de mão única. E isso, com o passar do tempo, faz com que o Fausto, hoje presidente da ADEME, me faça um convite que eu possa aproveitar essa audiência, que eu possa trazer conhecimento aqui para essa audiência. Então, o poder da conexão, ele está muito intrínseco àquilo que eu faço. E eu falo para você, corretor, incorporador, o resultado que você ainda não tem, ele está diretamente ligado à conexão que você ainda não fez. Aí eu te faço uma pergunta. Quantas conexões você fez hoje? Mas hoje é sábado, tem o Diogo, tem o Jean, tem o Eduardo, tem o Fausto. Quantas conexões que você já se proporcionou fazer hoje? Eu sou um vendedor, tá? Liguei para quantas pessoas? Tomei café com quem? Então, eu acredito fielmente nisso e afirmo categoricamente que o resultado que eu ainda não tenho tá na conexão que eu ainda não fiz. Tem gente que fica até meio assim, mas vocês da ADEME são concorrentes e sentam na mesma mesa e é conexão. Cada um vai resolver o problema que o outro teve. Às vezes um tem a solução que o cara tá esperando. Nós somos concorrentes, mas a gente tá ali para se unir para um propósito, né? E você me permita fazer um complemento? Quando a gente utiliza a palavra concorrentes, a gente tem que entender que não necessariamente a gente concorre por um mesmo cliente. Porque quando a gente fala de um produto imobiliário, o produto imobiliário que o Fausto tá propondo ali no mês 8 de 2025, vamos usar exemplos aqui não reais, ele é focado
num investidor um produto de 30 metros quadrados, mas o produto que o Diogo vai lançar em dezembro, às vezes não necessariamente está na mesma persona. Então eu gosto muito de qualificar, e principalmente ações maravilhosas. Já tive a oportunidade de servir algumas águas ali nas reuniões da ADM, né? De participar ali com o pessoal. E o Fausto era gente boa, ele deixava até eu falar, Diogo. Ele deixava até eu dar ideias lá na reunião. Não era um associado, mas estava lá cuidando do café da manhã, ele deixava eu falar. Então eu costumo dizer que a gente não concorre necessariamente para o mesmo mercado. Nós somos companheiros de mercado. E uma vez que existe uma força igual a ADM, que é muito bem desenvolvida por todos vocês, faz com que todos os incorporadores estivessem juntos, e aí eles têm mais força diante e quando eu falo força, não necessariamente é uma força de briga, mas uma força de resolução e de boas ideias, diante de prefeitura, de Equatorial, Enel, e assim, não diferente poderia e deveria ser todos os mercados. Pegando um pouco do gancho que você falou, Diogo, você acha que Rio Verde já é setorizado? Setor popular, região de alta renda... porque você citou, por exemplo, a gente lança um empreendimento preocupado se o outro empreendimento vai afetar o meu. Mas a gente vê também, ao mesmo tempo, que o pessoal... Vamos pegar, hoje tem um lançamento em agosto, 2 lançamentos em agosto, em setembro, vamos dizer assim. Os corretores focam naquele produto, porque aquele produto é mais fácil de vender e deixam um produto de lado que é mais difícil de vender. Como que você vê Rio Verde dessa forma, principalmente nessa parte de corretagem? Já é setorizado? Ou eu tenho que lançar um produto, terminar ele, depois lançar outro? Através da Delta, a gente teve a oportunidade de conhecer vários mercados. Na verdade, hoje a Delta, ela comercializa, distribui, né, o produto dela em 9 estados, são mais de 150 cidades. E a gente tem a oportunidade de conhecer intimamente algumas cidades, principalmente as que nós abrimos filiais. Hoje nós temos 9 filiais fora de Rio Verde. E um exemplo que eu sempre trago para quem não conhece Rio Verde é uma comparação Rio Verde e Rondonópolis. E qual é essa característica, já te respondendo? Apesar de nós sermos uma cidade do agro, a gente sabe da força do agro aqui na nossa região, quando a gente olha pro dinheiro, de fato, ele está muito bem distribuído. Rio Verde está com uma indústria forte, ele está com um comércio forte, ele está com um serviço forte, com o agro forte. E muita gente equivocadamente acha que é só o agro, né? E não é. Que é a headline da manchete, é o agro de Rio Verde. Né? E aí, por exemplo, a gente vai para Rondonópolis, Rondonópolis é assim, muito característico. Tem uma ponte, que da ponte para a esquerda é 90% da cidade, e aí é de baixa renda, ou de média renda. E dessa ponte que tá ali 5% da cidade, talvez diria 10 famílias, tá ali com todo 80% talvez do PIB da cidade. E Rio Verde não é assim. Então, obviamente, naturalmente a gente consegue olhar e ver alguns focos, né? Mas se você pega aqui a região sul, então os 2 principais condomínios, Amor acabou de ser inaugurado, tá do lado, talvez, daquilo que a gente chamaria de uma periferia da cidade, né? Então eu vejo um Rio Verde muito distribuído. E quando nós olhamos para os lançamentos, também não existe a região bala de prata, né? Você vê o lançamento ali da região do Interlagos dando certo, você vê o do Universitário dando certo, agora temos uma área nova aqui perto do Espelho d'Água dando certo, então você também percebe que não tem uma regra muito bem definida para Rio Verde. Isso, obviamente, é um grande ponto positivo para nós, né? Bom, Sinop é um pouco assim também, né? Tem a região depois do viaduto, da colonizadora, tem a região da JMD, né? Eu fiz esse percurso lá e você vê essa distinção bem clara. Rio Verde tá acabando com isso. Nós também temos um filial em Sinop e a gente estava lá há 3 meses inaugurando, e apesar de ter essa distinção, não é algo tão palpável quanto o Rondonópolis, por exemplo, né? Porque a cidade foi muito bem desenvolvida, né? Sim. Você percebe uma cidade bonita, ruas lá, independente se é a periferia ou se é o centrão de Sinop, ruas largas, aquela coisa bem desenvolvida, né? Mas a gente percebe a força da colonizadora, né? A nossa empresa é próximo de um lançamento que eles fizeram, e por incrível, eu achei muito legal, assim. Até na hora que passei, falei, cara, que cara doido. E o doido deve ter dado muito certo no lançamento. Ele fez uma ponte que liga as 2 unidades, os 2 prédios dele. Cara, isso pra Sinop, interior, não deixa de ser interior, né? Interior do Mato Grosso, não deveria... Passarela? Ele fez uma passarela entre os 2. Elevado. Maravilhoso. É incrível. Que é isso? A Sinop é uma potência mesmo. E Fausto, eu queria propor algo diferente. Proponha. Refaz essa pergunta, que aí eu tomo a liberdade, Jean. Eu queria agregar alguns dados
de acordo com alguns lançamentos que eu vivenciei? Refaz essa pergunta que você vai ver que eu vou tentar agregar alguns dados legais. Deixa eu ver se o meu TDAH não diagnosticado permite. Volta a fita. Se setorizou. Rio Verde é setorizado? Você Eu fala, consigo lançar 2 empreendimentos na mesma semana, no mesmo mês? olha que pergunta maravilhosa, né? O Diogo... Ele complexou a pergunta, né? É diferente. Ela tem um upgrade aí. Por que eu queria fazer um recorte olhando para as imobiliárias? Eu sei que a ADM aqui, o ADM Informa, ele tem uma audiência massiva, que são os corretores de imóveis, são os proprietários imobiliários. E já tive a oportunidade e o privilégio de participar de vários lançamentos aqui na cidade. E também já o desenvolvimento de alguns produtos e, consequentemente, também o desenvolvimento ali comercial junto com as empresas que eu trabalhei de alguns produtos em estoque. Rio Verde tem um comportamento muito legal de ser analisado. Há meses atrás eu fiz um benchmark em Goiânia, visitando as principais incorporadoras. O que é benchmark? O que é benchmark? De uma forma coloquial. É copia e cola. Isso aí. Fui lá pro cara me contar o que ele tá fazendo. Ele fez e vou copiar. O benchmark é pra ficar bonitinho no corte, né? Pra galera de São Paulo falar, uau. Mas o benchmark é... Desculpa, é porque... Não, foi legal. Tá claro. Na hora que ele levantou, eu falei, lá vem. O João Cláudio da Polo, quando a gente fica falando essas palavras em inglês, ele fica assim, ó. Não, mas conta pra mim, como é que é? Tira esse negócio de inglês aí. Que é esse o inglês desnecessário, chamado de inglês. Participei de reunião com meu pai fica puta, começa a olhar o celular e esqueceu que fala esses termos. Eu basicamente peguei o meu carro, me propus a ficar uma semana e eu ia nas incorporadoras. Eu falava, cara, quais são suas dores? Os caras começavam a vomitar as dores. Mas, pra responder a sua pergunta, eu queria contar essa característica. Goiânia, por ser uma cidade com vários empreendimentos sendo lançados ao mesmo tempo, por ter uma guerra maravilhosa ali, City, Opus, Terral, Bambuí. Bicho ganha dinheiro desse povo agora. Enfim, são várias incorporadoras ali com vários produtos, a régua muito alta, um stand mais bonito que o outro. Um tem a assinatura da Pininfarina, a Seren tem a assinatura da Porsche. Lamborghini agora. Sabe, é uma loucura. E aí a pergunta que a gente tem é: como é que eu faço como é que eu faço para ter audiência do corretor? Muitas dessas incorporadoras, para ter a audiência do corretor, obviamente, né, você desenvolve uma boa premiação, um bom produto e você faz, esqueci da Somos, né, que inclusive tá aqui com a gente. Sim. Lançou o Nômade lá, um produto espetacular. Então, muitas dessas incorporadoras estão tendo a necessidade de se ter uma house. Eduardo, aí o corretor vai ficar bravo comigo aqui agora. Mas a imobiliária, o empreendedor tem uma house. Por quê? Como existe vários lançamentos, você vai apanhar. Não, eu vou beneficiar os dois mercados, eu vou ser um intermediador de paz aqui. Boa sorte. Confia em mim, sou bom nisso. Vários incorporadores, por conta de ter vários lançamentos ali no mesmo mês, tem semanas em Goiânia que tem 4 meetings em uma só semana. Uhum. O que aconteceu? O lançamento acontece, a imobiliária performa e logo ela tem que partir para um outro lançamento. Tudo bem nisso. Só que o incorporador na ponta, ele fica com estoque. Foi aí que veio então a necessidade dele criar houses. Agora, respondendo a sua pergunta. Rio Verde tem um mercado imobiliário que eu qualifico, né? E já falei isso em vários meets, que eu gosto muito de dizer que, olha lá, se não é um dos mercados... não vou falar a palavra mais preparado do Brasil, mas é uma galera que vende muito bem. Então, Rio Verde tem já uma pujança de lançamentos imobiliários. Só que aqui ainda você não percebe esse movimento de house dos incorporadores. Por qual motivo? Nós somos bairristas, Fausto Caparelli. Hoje, a imobiliária ela tem acesso direto ao empreendedor e o Fausto os atende. Logo, o que eu percebo hoje em Rio Verde, ainda não foi necessário criar essas houses, porque a imobiliária em si, ela continua trabalhando aquele estoque. Logo, Eduardo, respondendo a minha pergunta categoricamente, Rio Verde já se segmentou como produto? Sim, eu acredito que sim. Hoje existem imobiliárias focadas no produto popular, que nós gostamos de chamar. Existem imobiliárias focadas no AAA, que é o alto padrão que nós temos. E os empreendedores também perceberam isso. Mas o que eu queria deixar aqui claro é o meu respeito por esse mercado, que os caras não abandonam o empreendedor depois do lançamento. Eles ficam ali mastigando o estoque e isso é muito bom para o empreendedor. Você sabe, Fausto, que até quero parabenizar a ADM pelo seguinte. Há uma perspectiva e uma visão, não vou dizer clara, mas é muito próximo disso, de que há meio que um apartheid assim, dos players, né? Mas eu acho que a ADM pode tratar dessa dor, de repente...
unir essas pessoas, né? E, que nem a gente falou da concorrência e das parcerias. Não sei se era essa a intenção desde o início, né? Eu acho que, cara, aqui tem uma baita oportunidade pra gente diminuir esse espaço entre os players, né, não? É excepcional a ideia da associação justamente para isso. Eu não vou, não é nem concorrente, eu não vou te atrapalhar. É isso aí. Vamos ganhar dinheiro Então, junto. se a gente tá conversando na mesma mesa, vamos pôr tudo na mesa, o meu é tal dia, o seu é tal dia, não me atrapalha, não te atrapalha. Então a ideia é justamente essa. Lógico, cada um tá no seu aperto ali, no seu time, time é o seu tempo, né? Então, às vezes ocorre... Posso filosofar? Rapidinho. meu 1 amigo. minuto de filosofia. Momento filosofia. John Nash, matemático, prêmio Nobel. Antes dele, tinha a teoria de Adam Smith, que era a teoria que dizia o seguinte, que o melhor para Thales Gomes estava falando da teoria dele. Que o melhor para o grupo é quando cada indivíduo desse grupo faz o que é melhor para si e impacta, ele naturalmente vai impactar o grupo. Aí o que John Nash fez? Ele, que é a teoria do equilíbrio, assista um filme, tá? Uma Mente Brilhante com o Russell Crowe. Não sei se vocês já viram. Já viu? Olha lá, ó, tem gente que já viu, não é fantástico? A teoria do equilíbrio é o seguinte, que o melhor para o grupo é quando o indivíduo do grupo faz o que é melhor para si e para o grupo. Parece muito óbvio, mas era uma teoria matemática estabelecida e que ninguém refutava e que no final do processo dele de doutorado ele refutou. E foi o trabalho dele de fechamento de doutorado e virou prêmio Nobel. Sempre é. Então, a cooperação é bom? Fantástico. Mas a colaboração, que é fazer os dois universos, eu acho ainda mais. E eu acho que a ADEME pode ser uma mola propulsora para isso. Não é não, Gil? Quebrando o protocolo, eu queria pedir para que todos desse estúdio batessem palma para essa filosofia do Jeanpinho. Que homem! Muito obrigado. E foi bem, hein, Fausto? Mas olha que Oficializar como interessante. âncora. Isso é uma característica do mercado que a ADEME está performando. Porque quando a gente olha pro nosso mercado, onde que eu entendo que a grande diferença disso está que é um produto que a cada lançamento eu estou desenvolvendo, né? Então as coisas novas eu posso usar no meu, que você usa eu compartilho com você usa no seu. E para nós, como consumidores, isso é muito bom, né? Sim. Tá todo mundo na mesma evolução. É um pouco diferente no nosso. Como não é um produto que tem um alto desenvolvimento, tá todo mundo trabalhando com o mesmo, então eu tenho dificuldades de agregar valor. Isso na esquadria. Na esquadria. Trazendo para a esquadria. Eu tenho dificuldade de agregar valor. Então, por eu ter dificuldade de agregar valor, às vezes não. O mercado entende que a outra empresa que tá disputando o mesmo cliente, então a gente tem um afastamento maior. Só que, obviamente, se nós conseguirmos tirar essas diferenças de lado, entender que cada um tem seu produto, com certeza quem sai ganhando nessa brincadeira é o cliente. No seu caso, Abre o é leque muito dele. mais difícil de criar uma sentar na associação. mesma mesa e... Porque estamos disputando o mesmo cliente. Eu diria que... Não sei não se não é impossível. Mas aí a estratégia comercial, obviamente, né? E que, na verdade, é igual fora o setor imobiliário, talvez em qualquer outro segmento. Né? Então, pegando essa ideia, é possível ter uma associação de corretores? Opa, posso Aí, puxar pra mim? Pode, fica à vontade. Me permita, Diogo, daquela hora... Dessa. Me inclua fora dessa. Deixa eu puxar, deixa eu te proteger. Obrigado. Fausto, primeiro pra falar de uma associação de Essa eu corretores... quero... Peraí que deixa eu ver. Deixa eu virar a cara. Vou melhor aqui. Ele já falou de house, ele quer causar polêmica. Primeiro que quando a gente olha pra ADEME, e eu falo isso não só na sua presença, mas falo isso na sua ausência, Você grava, viu, Diogo? E me mostra. a ADEME, ela já acontece em várias cidades, e eu cito um exemplo muito bem estruturado, a ADEME de Goiânia. Grande Razuki. Grande Razu, que é um dos caras que eu sou fãzaço, viu? Então, Também, eu falo na cara dele. existe alguns mercados, deixa eu falar isso aqui, às vezes pode gerar uma outra polêmica pra gente responder. Ele é o próximo entrevistador. Então aí você vai gravar e vai mostrar pra ele. Boa. Toda vez que eu vou pra um mercado, eu vou performar, eu vou modelar alguém. Quando eu vim pro mercado da Delta, eu modelei o Fernando da Constrular, né? Que naquela época era Constrular, hoje é da IFA. E quando eu vim pro desenvolvimento de produtos, desenvolvimento imobiliário, que esse mercado que hoje tem a minha paixão e meu coração, eu modelei o Razuki. Então, mostra esse corte pra ele, meu máximo respeito a ele. Foi um cara que eu identifiquei, falei, cara, esse cara aqui
Vou pedir pro Hermelino colocar Hazuki. Deixa eu só falar. Teve uma coisa que aconteceu comigo com o Eduardo. A gente tava conversando e eu perguntei pra ele, foi essa semana. Não vou citar o nome do santo, só vou citar o fato, você vai lembrar. Uma pessoa me ligou, Fausto, me oferecendo um terreno. Num lugar, que eu não vou dizer onde. Não foi no Elísio. Tá? Não Aí aceite. Olha, escuta essa, corretor. Aí vamos, então, olha que legal. Me deu um tombo, assim, eu aprendi no momento ali, na hora. Aí eu liguei pra ele, né? Mandei mensagem, falei, eu preciso falar com você. Cara, ó, me ofereceram isso. O que você acha? Porque eu quero saber, né? Estratégia. Olha, legal. É bem legal, participei da concepção e tal, mas tem um outro lugar também que é bem legal. E me explicou por quê. Por isso. Aí eu falei, tá bom, você conhece alguém que possa então me ajudar lá? Porque essa pessoa que me ligou eu nem conheço. Não sei nem como ela achou meu telefone. Ele falou, não, cara, prestigia ela. Uhum. Boa. Olha que legal, cara. Ele falou assim pra mim, não, prestigia ela. Ela te ligou, ela fez o trabalho de lapidar e de garimpar esse contato. Eu achei isso muito legal, Fausto. É muito legal porque tem cliente que liga para 3, 4 corretores até achar o nome do loteador, do empreendedor, para pular o corretor. E eu não sei nem quem é esse profissional. Eu não falei o nome, tá? Tá, bem lembrado. E detalhe, eu não falei o nome. A minha cunhada é corretora, eu tenho muitos amigos no mercado imobiliário, mas qual é o meu papel? Eu escolhi o lado da mesa que eu quero estar. Às vezes, na cabeça de muitas pessoas, nossa, mas o Eduardo ligaria para um corretor, falava que era uma indicação, queria uma comissão. Não, cunhada dele passar pra Cíntia, né? Mas qual foi a minha atitude? Peraí, cara. Teve um corretor que buscou o Jean numa lista. O Jean é uma figura pública. Ofereceu para ele um produto. Esse cara tem que fazer essa venda. Então, que massa muito que você legal lembrou isso, cara. E de fato é isso. O corretor vende mais quem vende mais. Agora, fiquei com vergonha, tá? Porque eu nem pensei nisso. Só... A maldade estava no seu coração. Tava no meu coração. Aí a pergunta agora se seria possível, então, voltando à minha resposta, se é possível ter uma associação de corretores. Primeiro, Fausto, a ADM de Goiânia é um sucesso, graças ao Hazuki, ao Crédito, a várias pessoas ali que fazem um belíssimo trabalho. A ADM de Rio Verde, eu vejo que é uma... Sucesso. É um sucesso e vai se transformar num sucesso muito também pela sua credibilidade como presidente e tudo aquilo que você gera. O que eu percebo do mercado de corretores tenho muitos amigos lá, muitos donos de imobiliárias, né? O meu ciclo de amizade, ele é do corretor, do dono da imobiliária. Eu acredito que deveria algum corretor, né, com perfil de agregador. De agregador, de trazer as pessoas, porque a diferença sempre vai haver em todos os mercados, como a gente disse. Não é diferente para o Fausto, mas eu acredito muito sim na força do corretor de imóvel, embora essa luta não é minha, né? Eu já recebi às vezes algumas pessoas falam, mas gente, eu não sou corretor de imóveis, eu não intermedio vendas de imóveis, nem dos imóveis do Diogo eu faço intermediação. Então, sempre eu ofereço para todos os corretores para que eles façam intermediação. Então, eu respeito eles. Então, eu acredito sim na possibilidade de uma associação dos corretores de imóveis. Acredito que isso aconteceria se viesse alguém com perfil de agregar. Por quê? Normal. Existe sim, dentro desse mercado, várias indisposições imobiliárias, mas esse cara com um tom de neutralidade sentaria numa mesa, reconheceria ali e isso seria possível. Tem até esse nome, eu acho, na minha cabeça. Quer citar publicamente? Um grandão aí. Tal. Murilo Peixoto? Murilo Peixoto. Então, se o Murilo Peixoto, com certeza, ele tá nos ouvindo. Olha que legal. E detalhe, do mesmo jeito que vocês estão lutando para coisas positivas, o mercado imobiliário tem muitas lutas que são em comum. Eu ia fazer um comentário, mas você ia danar comigo, mas eu não vou fazer. Deixa eu fazer. Faça. Vai. Você que vai apanhar mesmo. Vai. Não, tô brincando. A gente corta. Eu ia brincar, eu ia brincar. Eu ia brincar aqui, ó, corretores, por que não vocês se unirem e fazer uma reunião com todos os empreendedores e cobrar uma comissão de 10%? Pode cortar. Tô brincando, Fausto. Deixa uma eu viabilidade. Não vai ao ar. Vou usufruir do cidadão que tá aqui do meu lado direito. É ele mesmo. Vamos lá. Uma das coisas que quem empreende, principalmente no tamanho do seu empreendimento, e que você se depara cotidianamente, eu digo que a vida desses caras que empreendem, ela é assim, ó, ela é constituída de bifurcações de tomada de decisão o dia inteiro, né? O tempo todo. E aí, o tempo todo. Então vamos lá, vamos falar de gestão de risco e resiliência. Quando você toma decisão, por ser analítico, eu já percebi que
Só um pouquinho. Como é que você... Eu sei que é difícil transpor, fazer um download da forma como você pensa quando você se depara com uma coisa, com base na... Eu não tô nem falando de macroeconomia, não. Eu tô falando dos desafios do dia a dia, assim. Como é que é... Como que o Diogo pensa quando ele se depara com essas bifurcações de tomada de decisão no que se refere à gestão de risco, resiliência, minimização de impacto? É difícil a pergunta, eu sei, mas eu tô querendo usufruir, aproveitar e já aprender, entendeu? Eita. Pensou. É igual o ChatGPT. Pensou 12 segundos. Tá parecendo, analisando. Jean, confesso que... É intuitivo? É o bichinho do empreendedorismo, cara. Eu de verdade, nunca fiz essa pergunta para outros empreendedores, mas é algo, acho que natural. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu acredito que me forjou, é que imagina que meu pai é advogado, então eu ali dos meus 8 anos de idade, diria ali até meus 16, meu pai todos os dias me contava uma história de um cliente que apareceu no escritório dele. E aí eu acredito que isso me forjou, porque eu fui criando horas de problema, porque ele me contava... Horas de voo. Horas de problema, né? Porque aí ele me contava o problema, depois lá na frente ele me contava o que aconteceu na audiência, e aí tinha algumas coisas que nem envolvia a audiência, era só algo que envolvia ali o advogado e as duas partes. Cara, eu acredito muito que isso me forjou a olhar para as situações de uma forma analítica, sem me envolver emocionalmente. Eu acredito que... Trazendo, se eu pudesse escrever algo, cara, não coloque suas emoções. Independente da situação, não coloque as suas emoções. Porque se você colocar, você vai errar. E quando a gente traz para a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, né? O coração do homem é enganoso. Então, não deixar nos envolver emocionalmente, eu acho que é a pilar para que a nossa decisão seja mais retilínea com aquilo que a gente acredita, com aquilo que nós somos. E não dá para também viver uma dupla face, né? Eu tô bem, o financeiro tá legal, o meu caixa tá legal, eu ajo de um jeito. Eu não tô legal, não vendi ontem, agora... Vou no meu cenário, né? O pessoal ali. No meu cenário ali, a minha segunda-feira, né? Que eu pego o fluxo de caixa da semana. Aí eu tô ali na segunda-feira, meu fluxo de caixa tá apertado, e aí eu vou reagir de outra forma. Eu acho que, cara, nós temos que nos blindar, de fato, para que a decisão, a bifurcação seja uma decisão analítica e não emocional. E, Jean, o Diogo, de fato, né, é um cara que vive aquilo que prega, né? Porque hoje é dia 5, ele tá dando uma entrevista numa rádio, né? Então, na verdade... Hoje é dia 6. Na verdade, eu tô confundido aqui, né? E ele já pagou a folha de pagamento e tá dando uma entrevista na rádio, né? Olha só, então imagina como não foi a sexta-feira dele e como não tá sendo hoje essa manhã maravilhosa dele aí, né? Eu já ouvi dizer que esses dias não são muito bons, assim. E ele tá... São dias desafiados, desafiadores. Ele tá felizão aqui com a gente, né? E vai viajar ainda pra São Paulo, olha só. Chega a suar. Você falou que vocês já estão na incorporação. O que você vai trazer de novidade para o mercado de Rio Verde em incorporação? Primeira pergunta: o que é um incorporador? O que é um loteador? Só para o pessoal entender, fala incorporador, fala loteador. Qual que é a diferença dos dois e o que a Delta está trazendo de novidade para a cidade? Falei não envolver emoção, agora deixa eu trazer emoção, porque você perguntou sobre mim, né? Eu vejo o pilar incorporador, a ponte entre o sonho e a realização dele do cliente, né? E é isso que tem impulsado, é isso que tem feito. Obviamente é um grande mercado, financeiramente, obviamente, tem bons números, bons resultados, mas o que de fato tem impulsado no meu coração é ser essa ligação da realização do sonho do cliente, e esse é meu propósito como empresa. Quando começamos ali na Delta, quando entendi que era necessário não ser só mais uma empresa, né, mas ser de fato uma empresa que tivesse um propósito claro, eu estava baseado nisso. E então a ideia não foi ser um loteador, não ser só o dono ali da área, que talvez sem muita perspectiva, ou eu entendo que sem muita ligação com o produto final, sem com a pessoa que está ali recebendo a chave, que se restringe, né, a ser o dono do espaço ali da área, qual vai ser desenvolvido o produto. E como incorporador é você participar ali Cara, imagina, as primeiras reuniões você decide o piso, que 50, 60 famílias vão pisar, você decide a qualidade da porta, porque o barulho ali do externo do hall incomoda. Então,
participar disso como incorporador, de quem desenvolve de fato o produto, é o que tem pulsado no meu coração, emocionalmente falando. Embora o papai é loteador, né? Papai é loteador. Mas o loteador, ele pode incorporar no próprio loteamento, né? Claro. Pode estar nas duas pontas. Não, e olha que legal, né? Até isso, vou usar o termo aqui, uma treta jurídica, né? A gente sabe que as bases legais para isso, a base legal do incorporador é a Lei 4.591 de 64 e a Lei do loteamento é a 6766 ali, né? 6766. A tão fatídica Abençoada 6766. Mas para você que tá nos ouvindo, que não faz parte desse mercado, igual vocês danaram comigo lá do meu inglês, o loteador é o cara que produz lote e o incorporador é o cara que produz prédio e casa em unidade serial. É isso. É exatamente isso. Que a gente ouve, o incorporador ele junta as pontas, né? É isso aí. A ideia, o sonho, pega a construtora e torna aquilo realidade para a pessoa morar. É isso aí. Dentro do que você perguntou pro Diogo, né? Até quando houve esse convite do retorno, né? Fiquei 2 anos, como eu citei aqui no Grupo Rei, foi um período maravilhoso, participei de vários desenvolvimentos ali com uma equipe maravilhosa. E esse convite para esse retorno, ele partiu de um sonho de poder ser incorporador. Então eu e o Diogo se uniu os propósitos do que a gente quer fazer para o próximo passo. A gente tem uma tese inicial, que é o térreo mais 3. Esqueci que a gente tem que conversar sobre isso, né? Olha que legal. Mas nós estamos sendo surpreendidos, Fausto, graças ao nosso bom relacionamento, né, como Delta, como Diogo, como Eduardo. A gente está sendo muito surpreendidos positivamente por convites para participar de incorporações de fora daquilo que a gente acreditava como tese. Então, a nossa tese inicial, ela passa pelo térreo mais 3, mas hoje, graças a Deus, pela credibilidade do Diogo, pela minha credibilidade diante do mercado, pela a nossa capacidade e possibilidade dos investimentos, me permita fazer isso de forma propriamente dizendo, a gente está sendo surpreendido por vários convites. E espero que o Fausto me convença, que tá com um projeto aqui aberto. Não, é o que você falou do assunto, né? Que é um tipo de projeto. O Felipe Cavalcante é o presidente de honra da ADIT, que é a associação, os melhores eventos do mercado imobiliário hoje são da ADIT. E ele tá escrevendo um livro agora, do melhor aproveitamento de terrenos em grandes cidades. O Brasil ainda tem aquela, onde a torre é o pódio, e o espaço não é tão bem aproveitado. E aqui ele mostra numa figura que você consegue verticalizar, subir prédios, você consegue colocar a mesma quantidade de pessoas e você aproveita muito melhor o terreno sem verticalizar demais. O que você mantém é aquela característica residencial da região. O prédio, querendo ou não, tira um pouco da privacidade de quem mora, tem os transtornos e tudo mais. Então ele mostra uma sobreposição do que é tendência no Brasil, o que é tendência no Canadá e na Europa. Então ele abaixa o prédio, aproveita melhor o terreno, a mesma quantidade de pessoas vão morar naquela região, o que seria simplesmente um espaço vago, por causa de aproveitamento, coeficiente, ele consegue aproveitar aquilo de uma melhor maneira. Curiosidade, de leigo, tá? Se eu falar borracha, fazer o que acontece? Tudo certo, falar borracha, a gente leigo. corrige aqui. Cara, então vamos lá. Eu tenho um terreno e eu vou construir 4 térreo mais 3. Uhum. Fechou? Fechou. Depende, 12. Você pode fazer mais. 12, não é isso? Sim, sim. Qual é mais caro? O investimento para construir 4 térreo mais 3 ou um de 12? Aí, empreendedor, eu sou loteador. Você entendeu? Porque o térreo mais 3, ele tem o térreo, aí ele tem o terreno, são 4 terrenos. Não sei se eu tô falando bobeira, mas me veio à cabeça. Em termos de investimento. Perfeito. Deixa eu tentar te responder isso de uma forma, até vou tomar... Consegui ser claro na pergunta? Conseguiu. Claro. Eu vou tentar ser claro também na resposta de uma forma não tão técnica, mas coloquial para que... Essa figura mostra justamente isso, né? Porque o pessoal não pode ver, mas é isso. É isso. Mas ele vai te explicar. Dentro da nossa tese, o que a gente tem que analisar? Existe um plano diretor que vai definir ali quais são as regras e os coeficientes que você pode aproveitar. Não vou nem entrar na outorga, porque senão a gente ficaria aqui um tempão para explicar sobre isso. Mas vamos imaginar aqui de forma clara. Eu tenho 1.000 metros num local onde dá para me construir vezes 5 esse terreno. Logo, eu consigo construir de forma coloquial, tá? 5.000 metros. E eu vou dividir por unidades de 100 metros. Então, eu tenho um número e uma quantidade. Obviamente,
que se eu tenho 5 mil metros e essa construção custa R$1.000 o metro quadrado, eu tenho um custo de construção. Se eu vou para uma área menor, não vou nem tentar bagunçar o coeficiente para a conta ficar clara, eu construo 2.500 metros, obviamente que o custo de construção e os custos indiretos, nós estamos falando de coisas diferentes. Porém, o que é importante mencionar dentro do que o Fausto mostrou e dentro daquilo que a gente acredita como tese? Não necessariamente o térreo mais 3, o compacto, ele tem que ser feio. Eduardo, por que vocês estão acreditando e vocês defendem essa tese? Claro, como eu disse, é uma tese que a gente está desenvolvendo esse produto. Porque o meu desejo é gerar para aquelas pessoas a oportunidade de moradia. Então vamos lá. Estamos lançando o produto aqui já. Exatamente. Estamos lançando um produto que depois vai ter que cobrar o jabá também, né? O script de venda tá aí. É isso aí. Então, bora fazer. Se eu tenho se eu tenho um produto de 100 metros quadrados, logo R$10.000 o metro quadrado em 100 metros quadrados, vai dar uma fatia que eu vou atingir um determinado público específico. Qual a minha tese? Lembra que eu brinquei com vocês e falei de uma realidade que eu saí do -5? Então imagina quanto tempo eu demorei para ter a possibilidade de ter uma moradia digna. Minha casa é maravilhosa, a casa dos meus pais é maravilhosa, mas dentro daquilo que eu queria acessar. Vou te dar um exemplo: piscina, banheira, dentre outras coisas. Quanto tempo eu demorei para mim poder acessar isso? Quanto tempo eu demorei? Nossa empresa tem uma empresa de automação, que é a Delta Tech. Quanto tempo as pessoas poderiam demorar para acessar uma casa 100% automatizada? Será que os atributos de boa vivência, que é você ter uma casa com esquadria de alumínio, com a ventilação legal, com iluminação legal, que você consegue ter acesso a algo que é tecnológico, é algo que você tem bem-estar de dizer, você vai entrar numa garagem, vai estar pintada, vai ser interessante, você tem um rooftop. Quanto tempo eu demoraria? Então, a nossa tese, respondendo a sua pergunta, que foi uma pergunta muito boa, ela tá nisso, de conseguir trazer a experiência do alto padrão e do luxo dentro de uma embalagem. Que era um caixotinho antes, né? Exatamente. Então essa é a nossa tese, que corrobora com o que o Fausto está nos mostrando. Que não necessariamente, se é compacto, se é pequeno, tem que ser feio. Isso é tendência em muitos lugares do mundo, assim, né? Principalmente quando tem dificuldade de aproveitamento de espaço. Você pega São Paulo, Jardins ali, os caras conseguem fazer um prédio, um terreno de 360 metros. Lógico que a legislação permite, é diferente isso. E eles ousam na arquitetura. Você pode fazer o caixotinho? Pode. Mas você vai vender muito mais num valor agregado, você vai ganhar muito mais valor. Você vai gastar um pouco na arquitetura, mas a planta, você pegar 2 prédios, a planta 3 quartos, sala, cozinha. Mas dependendo do acabamento, dependendo da arquitetura que você monta por fora, parece que é outra casa. Tem essa mistificação. Casa geminada é casa baixa renda. Você pega aqueles bairros em Nova York, são casas triplex geminadas. É o bairro mais caro que tem lá, são as casas mais caras. São casas triplex geminada. Escada. Então, assim, a arquitetura conta muito nisso. Você mora bem, você mora bonito. E às vezes a planta baixa é a mesma de uma casa de alto padrão. Sem conflito de interesses, coloque vidro nessa arquitetura que você vai... Pele de vidro. Vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Só para encerrar, a gente esgotou o tempo aqui. Qual que é a diferença? O que é alumínio, o que é CM? Para quem não entende. Bacana. Na verdade, dá uma aula do que é temperado, porque você falou muito. E vidro, aqui, né? temperado, temperado, esquadria, o que é ACM, o que é pele de vidro. Vamos lá pra você encerrar. Perguntaram pra mim na minha casa o que era, eu olhei. Só sei vender. Tem um negócio ali que mexe, né? Que fecha a hora que eu não sei. Mas quando a referência no início, né, sobre quem estava com a gente desde o início, sobre a empresa passar pelo temperado e agora tá na esquadria, tô me referindo ao tipo do produto, né? Não basicamente ao vidro, porque essa nomenclatura temperado é uma nomenclatura que diz sobre a resistência do vidro, né? O tratamento que houve nele até ele chegar na nossa casa. O vidro por si só é um vidro que a gente chama de comum, sai ali as chapas, depois de cortado ele passa por um processo de têmpera, por isso o nome temperado, que traz a ele resistência. Então é um vidro muito mais resistente que o vidro comum. Falando de vidro. Eu vi eu não sei se é esse, mas me mostraram um vídeo do cara com uma caminhonete em cima do vidro. É isso. Nós fizemos essa confusão lá. Exatamente porque, como ele era temperado, a ideia era chocar quem estava ali nos assistindo pela resistência do vidro temperado. Ele chega a ser 10 vezes mais resistente do que o vidro comum. Então, de fato, ali no centro dele,
ele é bastante resistente porque no processo de tempera, quimicamente falando, a gente está juntando as moléculas, né? Então essa junção de moléculas ali no choque térmico faz com que ele seja resistente. Fragilidade do vidro temperado tá nas bordas, né? E aí quando a gente parte Bateu na quininha, já era. Bateu na quininha, já era. Sabe aquela coisa? Tava fechando a porta, encostou, quebrou. Que ali é a fragilidade dele. E aí quando nós viemos pra esquadria, que aí já é a porta que tem todo... Basicamente, que tem todo aquele alumínio, né? Que compõe ali o vidro, né? Então o vidro tá todo envolvido por alumínio. A gente chama de esquadria ali pelo 45 graus que é cortado. Mesmo jeito, você tem esquadria de madeira, você tem esquadria de alumínio. Uhum. E aí desenvolveram, desenvolveram na década passada o ACM, que é um composto de alumínio. O que eles fizeram? Pegaram o alumínio numa lâmina ali, normalmente de 3, 4 milímetros. Então, alumínio mesmo, o mesmo alumínio que a gente tem em barra, o mesmo alumínio ali que você tem no dia a dia. Então, uma lâmina ali de 3, 4 milímetros, que por detrás dele tem um composto de borracha. E esse composto, trazendo borracha para ficar mais simples, essa borracha permite com que esse alumínio ele tenha uma maleabilidade, né? A gente consiga gerar formas nele, dobrar, cortar, sem gerar aqueles veios, né, do alumínio, sem ele se trincar. Então, com o ACM, cara, aí é a bagunça que a arquitetura tá fazendo, bagunça no bom sentido, das fachadas, né? Das fachadas, comunicação visual, a quantidade de coisas hoje que nós estamos vendo, aquelas coisas bonitas, principalmente coloridas, né? Que a gente vê nas fachadas. Diria que 90% das vezes é ACM, que é um produto de baixo custo, não é um produto caro, um revestimento, né? Posso chamar de um revestimento de Ele valor é mais baixo. acessível em termos de valor do que o... Porque o principal produto dele, além da borracha, do polietileno, é alumínio. Só que é 1 milímetro, é 3 milímetros. Uhum. Então é muito leve. Então o que deveria encarecer ali, que é o composto de alumínio, é baixo. E aí permite com que a gente faça uma série de coisas, né? E aí tem algumas... Quando a gente vai, por exemplo, convido aí todos a fazer esse intercâmbio aí na Delta, nós temos máquinas CNCs lá que eu gero o projeto XYZ e essa máquina faz todo o trabalho de corte, dobra. Tipo impressora digital. É quase isso num ACM, movimentando essa borracha, topeando essa da borracha, fazendo ali veios que permite com que a gente faça dobras, cortes, uma série de coisas. É isso. Então, acho que a gente encerrou por hoje. Vamos almoçar, né? Vamos. Tô com Sabadão, fome já. hein? Vou fazer Tá a conta chovendo dos hoje, jabás Fausto? que tem que ser pagos. Fausto, tá chovendo hoje? Tá. Eu tô dentro do estúdio aqui. Não dá pra saber, né? Fausto, tá dentro do estúdio. Agradecer a presença de todos. Vamos despedir aqui, eu já me despeço. Agradeço a presença do Diogo. Jean, obrigado. Somou demais aqui com a gente. Eduardo, pode se despedir pra gente ir almoçar. Meu prefeito, você primeiro, amigo. Quero primeiramente agradecer, foi fantástico estar aqui com vocês, discutir um pouquinho sobre temas tão relevantes para o nosso dia a dia. Quero convidar ao nosso ouvinte a nos visitar, a nos conectar aí nas nossas redes sociais. Sempre somos Delta Distribuidora, somos Delta Esquadria, somos Delta Tech, que são as 3 empresas do grupo, para que veja um pouco do nosso trabalho, veja aquilo que nós estamos desenvolvendo. Tem muita curiosidade, muita coisa boa, muita coisa que dá para você se inspirar para futuramente colocar aí na sua casa, no seu sonho. E obrigado, senhores, pelo convite. Espero ter agregado para voltar mais vezes. Vai voltar. Agora eu vou respeitar a maioridade, né? O nosso monge aqui, o nosso... Monge. Obrigado, senhor. Ó, das 17 às 19. De segunda a sexta, a hora do Rush. Obrigado, ó, uma honra. Faustão, show de bola, velho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter me chamado. Sempre que precisar, estarei à disposição. Já Principalmente todo sábado, quando, né, figuras assim, fica mais fácil, tá? Valeu, gente. Obrigado. E agora eu, né? Vai. Pessoal, muito obrigado. Quero convidar, testar a audiência desse programa, a convidá-los, todos vocês, a me seguir no Instagram, Eduardo Silva _BI, né? Desenvolvimento Imobiliário. Então agora eu tenho certeza que eu vou ganhar 5 mil seguidores por conta dessa massiva audiência. Peraí. Vai. Somos Delta. Somos Delta Esquadria. Somos Delta... Fala aí os arrobas pra gente. Somos Delta Esquadria, somos Delta Distribuidores, somos Delta Tech. Beleza, só pra fazer um Deu parênteses. certo. Agora 5 mil seguidores pra cada um. Vou falar com o dono, eu tô ferrado mesmo. Então, pessoal, muito obrigado, né, pela sua audiência, por estar aqui com a gente, nos acompanhando. Desejo um excelente almoço para todos vocês. E é isso aí. Obrigado, Fausto. Obrigado, Jean.
Diogo, tamo junto nessa jornada, vamos pra cima e é isso. Obrigado, gente. Bom dia a todos. A Adem Informa encerra aqui. Obrigado pela audiência e um abraço. Até mais.